Olá pessoal, esse vídeo é um vídeo extra, tá? Normalmente eu postaria de domingo, né? Eu posto vídeos para o YouTube aos domingos, então considere uma antecipação de conteúdo, tá? Devido à urgência do tema. Então eu poderia deixar esse vídeo, porque eu já tenho 2 vídeos preparados também editados, aliás um vídeo editado preparado, ou 2, eu não me lembro mais. Mas para o dia 31 eu ainda não tinha conteúdo, mas eu ia fazer análise, né, do filme que vocês pediram para mim, né, os que ficaram, né, depois de nós, tal. Mas tem um assunto muito urgente, muito importante para falar para vocês. Esse vídeo então está sendo postado sem edição, tá bom? Em tempo real aqui. Eu vou falar para vocês algo que é muito importante, muito urgente. Eu não posso deixar para amanhã. Então, é por isso que ele está sendo postado de maneira antecipada. Eu peço desde já que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E que Deus possa usar minha vida para te dar direção, norte e estratégia diante do que está por vir. O nome desse vídeo, então, vai ser Tribulação, Início em 2024. Será que é real? Né? Então, quero já pedir perdão se tiver algum barulho de fundo aí, são ar-condicionado, tá ligado, que tá um calor das Arábias aqui, tá bom? Então, quem estuda as Escrituras Sagradas, aprende e sabe ler os sinais. E a Bíblia nos dá uma série de sinais a respeito dos momentos que nós vamos viver. E nesse momento histórico, sim, nós estamos vivendo o final dos tempos, é inequívoco isso. Tá? Não tem como você não enxergar isso, que Deus praticamente está desenhando, tá? A ciência também fala, né? Tem muitos fatores científicos acontecendo atualmente que corroboram para o final dos tempos, momento esse que nós estamos vivendo. E também algo muito conhecido para vocês, já ouviram falar da palavra tribulação, né? E hoje nós vamos falar sobre tribulação, que provavelmente vai começar em o ano 2024. Será que você está pronto para isso? É o que esse vídeo tem a pretensão, o objetivo, o alvo de te alertar, de te preparar para que você não seja pego de surpresa, ok? Então, existe a tribulação, para quem não sabe, ela é dividida em 2 partes, é um período de 7 anos, dividido em 2 partes, entre a tribulação e a grande tribulação. Eu creio que a igreja, né, mesmo a igreja que tem procurado santificar, fazer a vontade de Deus, ela vai passar sim pela primeira etapa da tribulação. Nós vamos ser perseguidos, passaremos aflições, mas juntos nós somos mais fortes. Nós vamos provar um pouco, temos que resgatar, melhor dizendo, as centelhas, né, da igreja primitiva, onde ninguém passava necessidade. Orávamos pelos outros, as pessoas se ajudavam, e nós temos que resgatar isso, porque só assim a gente vai conseguir ter forças, né? Além da unção que eu creio que Deus vai derramar na Páscoa, né? No dia 31 de abril de 2024, sobre o seu remanescente fiel. Que remanescente significa aqueles que restaram, né? Não é uma maioria, é uma minoria, infelizmente. A maioria vai se aproximar pela dor e não pelo amor. Eu espero que você se aproxime por amor, tá bom? Então, existem várias vertentes a respeito do tema da tribulação. Existe o pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai ser arrebatada, os santos, tá? Falando aqui da igreja no sentido de pessoas que amam a Deus e praticam seus mandamentos. Serão arrebatados antes de começar a tribulação. Eu não creio nisso, isso seria utopia, né? Seria uma palhaçada até, né? Seria algo completamente inverossímil. Quer dizer, de repente, quem que vai subir, né? Se nós não formos provados e aprovados pelo fogo que virá, pelas perseguições e por tudo que virá, nós temos que ser merecedores do galardão, merecedores de entrarmos na Jerusalém Celestial. Existe o mid ou meso-tribulacionismo, que eu abarco, né, explico melhor dentro das plataformas fechadas. Aqui eu tenho que tomar uma certa cautela com algumas palavras, mas o mid ou meso-tribulacionismo diz que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, ou seja, não vai ficar para a grande tribulação, onde aí sim angústias cairão como nunca houve na terra, né? E o mundo vai se tornar um grande pesadelo, né? Você não tem ideia do que está para acontecer e já está acontecendo. Seja um bom observador dos sinais, tá bom? Então eu creio sim que a igreja vai passar pela primeira parte da tribulação, tá?
E nós só vamos vencer estando juntos. Eu vou passar estratégias para vocês nesse sentido. É meu dever passar isso, tá? É por isso que Deus me chamou, é por isso que Deus me comissionou. E existe também o pós-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai passar por toda etapa, a grande tribulação, inclusive, e depois vai ser arrebatada. Mas a Bíblia é contrária a isso, né? O livro de Daniel diz que todo aquele que tiver seu nome escrito no livro da vida, né, vai ser salvo, vai ser poupado dos dias de angústia, da ira, dos dias piores, do grande pesadelo da humanidade, tá? Que é o dia não só do pleno governo do anticristo, mas também um momento da ira de Deus, tá? Preste atenção nisso. Nós temos muitas evidências a respeito do arrebatamento da Bíblia, tá? Onde aqueles que verdadeiramente amam a Deus e praticam seus princípios serão arrebatados. Não significa que a pessoa vai morrer, vai ter uma morte súbita, por exemplo, como já está acontecendo por aí, e a pessoa vai para a glória. Quer dizer, ficariam cheios de cadáveres na terra. Não, você vai ser algo como um piscar de olhos, algo como se fosse desmaterializado. Nós somos energia, matéria é energia condensada, então você tornará-se a virar energia como Cristo. Né? Ele simplesmente, o corpo dele desapareceu, como Elias, que foi arrebatado, como Enoque. Assim será então, no meu entender, né? Onde dois estiverem trabalhando no campo, de repente um desaparece. Assim vai ser o arrebatamento, tá? Então não vai ficar cadáveres aqui, mas nós vamos transformar em energia e num piscar de olhos você estará no paraíso. Espero te encontrar lá, tá bom? Então as pessoas de bom coração, as pessoas que não se corromperam, os justos, o remanescente fiel, que é uma minoria, tá? Então poucas pessoas, elas têm realmente preservado a sua fé no nosso mundo, num tempo em que o amor tem se esfriado e consequentemente a fé. Até Jesus fala, haverá pois fé na terra quando o Filho do Homem voltar. Mas tem muita gente que não perdeu a esperança, assim como você, não perdeu a esperança, nutrem um amor intenso por Deus, uma fé indestrutível, inabalável, são valores do reino de Deus. E esses valores estão impregnados naqueles que têm uma conexão com Ele. Né? Nos Guardiões, que eu tenho mais liberdade em falar, em plataformas fechadas, eu ensino a desenvolver a glândula pineal, a ter uma conexão com Deus, a se reconectar de maneira limpa, pura, né? E sermos realmente mais que vencedores e conquistarmos a autoridade espiritual. Aqui muita coisa eu não posso falar, às vezes eu cito uma palavra, eu tenho que me policiar nas palavras, né? Porque o meu vídeo já é deletado. Então pessoas que não perderam a esperança, que nutrem um grande amor por Deus e praticam esse amor, não apenas falam do amor, mas praticam, porque a fé sem obras é morta, guardem isso, tá? E também aqueles que não se contaminaram com os valores do mundo, né? Ou seja, que não negociaram a sua fé, que não se corromperam, que não deixou entrar vaidade no seu coração, inveja, mágoa, soberba, ganância, etc. e tal, tá? E eu vou provar para vocês, estribado na palavra, com esteio na palavra, que realmente nós estamos vivendo o tempo dos fins. Por isso a urgência desse vídeo, por isso que eu estou postando antecipado. Considere como antecipação de conteúdo que eu iria postar no dia 31, mas devido à urgência é importante que vocês tenham ciência disso, tá? Então os justos, eles serão arrebatados, o justo, tá? Eles, e também, repito, não vai ficar mortos entre aqui, tá? A matéria vai se desintegrar, num piscar de olhos. Esse chama-se, então, o arrebatamento secreto. Não é a volta gloriosa de Jesus quando ele volta com a sua igreja. Aí sim é outro momento. Mas quando a gente fala de arrebatamento, é o arrebatamento secreto. Simplesmente por merecimento, por mérito, Deus vai separar o joio do trigo e vai queimar o joio e vai enaltecer, né, o trigo. Quem seja trigo. E aquele que tiver seu nome no livro da vida, né, estará poupado das aflições que virão, especialmente na grande tribulação, tá bom? Daniel, capítulo 9, verso 24 a 27, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre teu povo, sobre a tua cidade santa, 70 semanas. Guarda bem que isso aqui é codificado, eu vou procurar descodificar de maneira bem simples para vocês. Nos Guardiões, eu posso fazer uma série de aulas, então tenho mais liberdade para falar. Em seminário presencial o dia inteiro, é mais liberdade também. Aqui eu tenho que tentar sumariar, tá? E continua, sobre a sua cidade santa, para cessar a transgressão,
a fim de dar fim aos pecados, é o dia do juízo de Deus, tá? Para extirpar a iniquidade, que é o pecado consumado, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, continua, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, olha aqui os códigos, desde a saída para a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Guardou? 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos muito angustiosos. Depois das 62 semanas, será cortado o Messias, né? Será morto o Messias, né? Por amor a nós, de Cristo, né? Mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade do santuário, tá? Presta atenção nessas palavras, são profecias codificadas, tá bom? E o seu fim será como uma inundação, Até o fim haverá guerra. Então estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Por uma semana aqui, a semana na Bíblia, nesses códigos, ela vai ser dividida em dias, semana de dias, semana de anos, e também vai ter uma correlação com o jubileu. A soma desse entendimento vai fazer com que você perceba que realmente nós estamos no final dos tempos. Eu quero decodificar isso para você da maneira mais simples que eu conseguir, tá bom? Que Deus me capacite e ilumine. Então ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel 9, de 24 a 27. Então os livros de Daniel e Apocalipse, eles se complementam, mas o livro de Daniel, ele traz datas para a gente, ele traz coisas muito pontuais. Então é isso que eu quero alertar vocês. Aqui nós temos informações muito precisas sobre o exato momento em que essas coisas acontecerão. As profecias, elas estão codificadas na Bíblia, muitas delas não estão abertas, né, para que os sábios entendam. Palavras estavam seladas para serem entendidas no final dos tempos, para que os sábios entendam. Então, seja sábio, preste atenção e deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, tá? Então, as semanas, existem semanas que representam anos. As profecias também, muitas vezes, são representadas em dias. E nós temos que separar essas duas coisas para ter o entendimento e a compreensão. Levítico, capítulo 23, verso 3, diz assim: trabalhará 6 dias e descansará no 7º. Aqui está falando de dias normais, tá? Dias como a gente conta, tá? Então, portanto, são dias literais na nossa contagem de tempo, nosso cronos, tá? Também vemos semanas de anos, tá? Levítico 25:8, né? 25:8 e 11, tá? Vou ler para vocês. Contém 7 semanas de anos, 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, 7 vezes 7. E essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. 7 vezes 7, 49. Aí o 50º ano é o ano do jubileu, né? Lembram disso? O jubileu vai entrar também nessa nossa equação para que você compreenda. Isso está em Levítico 25:8. Vamos ver então o texto aqui, Levítico 11. Então, o 50º ano é o jubileu. Aí continua: e o 50º ano lhe será jubileu. É uma data especial, tá bom? E não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. Levítico 25:11, tá? Tá falando do ano do jubileu, tá? Que é o 50º ano depois das semanas de 70 vezes 7, tá? Então nós temos 3 medidas temporais aqui para serem analisadas, tá? Que precisamos unificar para chegar ao conceito determinado, que é o que eu quero passar para vocês. Para decifrar esse código, portanto, de semanas e dias, semanas de anos e o jubileu, nós vamos ter que compilar isso da melhor maneira possível e de uma maneira de fácil entendimento para todos. Que aqui eu falo com um grupo heterogêneo. Quando eu falo em plataforma fechada, são meus alunos,
né, que estão aprendendo uma série de informações e eles entendem com mais facilidade, porque a gente tem estudado muito Bíblia, escatologia e muitas coisas que eu não posso falar e nem mostrar aqui. Mas, como eu estou falando com um grupo heterogêneo, muitas pessoas não sabem, então eu vou tentar explicar da maneira mais simples possível, tá? Em Gênesis capítulo 29, capítulo 29, versos 5, 27 e 28, diz assim: Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, que lhe pareceram poucos dias, mas então está falando de dias que são, na verdade, anos, tá vendo? Dias que são anos, tá vendo? Com as profecias se concatenam, né? Para tanto ele a amava, Gênesis 29, 20. Aí mais adiante, deixe passar essa semana de núpcias, lhe daremos também mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Está em Gênesis 29, de 27 a 28. Então, semanas de dias e semanas de anos, tá ok? Então, vamos ver os sinais aqui das semanas de anos. Nós temos também os jubileus, tá? É importante compilar nessa nossa conta os jubileus. Lembrando, nós temos que aprender a ler os sinais e eu quero tentar da maneira mais simples possível ensinar isso para vocês. Semana de dias, semana de anos e jubileus. Levítico 25, 8, fala de semana de anos. 7 vezes 7, 49 anos, tá? Para depois chegar ao 50º, que é o jubileu. Então, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Levítico 25, 8. Levítico 25, de 10 a 11. Completar 50 anos, então forma um jubileu. É uma data muito importante para os judeus. Israel é a figueira, então nós temos que estar atento, é o relógio de tempo de Deus, tá bom? Congregassem o 50º ano e proclamassem a libertação por toda a terra, em todos os seus moradores, né? E lhe dará um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. Levítico 25, 10. Lembra-se das 70 semanas de Daniel? Vamos lá, para 70 semanas de Daniel. Está em Daniel 9, 24. 70 semanas estão decretadas para seu povo. Então é um tempo que Deus estabeleceu. Tá? É um tempo que corresponde ao nosso Cronos, mas está ligado ao Kairos de Deus. Né? A gente vai ter aula no YouTube sobre o alinhamento, né, do Cronos e do Kairos de Deus. Você vai entender melhor também. Então 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para extirpar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Daniel 9, 24. Então 70 semanas é 70 vezes 7. 70 semanas, 70 vezes 7. Falando de anos aqui, dá 490 anos. Guardou? 490 anos. Talvez tenha que assistir esse vídeo mais de uma vez, tá? Esse tempo vai se completar, eu vou antecipar para vocês, em 2031, tá? Vai se completar em 2031 a 70ª semana, então já estou antecipando aqui para vocês. Então, anote isso, preste atenção nesse vídeo, não importa o tempo que ele dure, eu quero passar o conceito para vocês. Daniel 9, 25. Saiba e entenda, não adianta saber se não entender. A partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, até o Messias, até Cristo, o líder que venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aqui há uma grande confusão, né, em pessoas que querem interpretar esse texto. Eu vou passar para vocês a verdade sobre ele, tá bom? E depois continua, e será reconstruída com ruas e muros em tempos difíceis. Está em Daniel 9, 25, tá? Depois de restaurar Jerusalém, o decreto de Neemias, lembra? Neemias recebeu um decreto, uma anuência para reconstruir a cidade santa. Então houve esse decreto. A partir desse decreto passa uma contagem, tem uma contagem temporal. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então, um erro comum entre muitas pessoas é somarem as semanas. Somarem as 60 semanas com 62 semanas. Mas essas 62
já estão inclusas nas 70, são 70, tá bom? Não soma as duas, tá? Tá codificado propositalmente para isso, e muitas pessoas interpretam completamente errado. Eu quero que você tenha uma leitura sábia a respeito, que o Espírito Santo venha trazer discernimento a você, tá? Então, 490 anos, né, ele compõe aqui as 62 semanas, pois elas já estão inclusas nas 7 semanas de Daniel, que aqui no caso de anos, tá? 7 vezes 7, 49, 490 anos. Então, dentro desse contexto, são anos, lembrou? A contagem tem início no ano 419 a.C., 419 a.C. É o tempo do decreto de Neemias. Aí você vai dizer, não, Daniel, tem alguma coisa errada aí. Calma, escuta primeiro, seja pronto para ouvir, tardio no falar. Existem várias contas para tentar precisar, por exemplo, a morte de Cristo, né? Mas nós estamos no calendário gregoriano. Quero me pautar aqui nessa fusão de calendários, nessa sinergia de calendário judaico do gregoriano, que reflete a nossa realidade, tá bom? Então Jesus nasceu no tempo de Herodes, mas nós sabemos que Herodes morreu no ano 4 a.C. Então Jesus não nasceu no ano 0, no marco 0, nasceu antes dessa data, tá? Se Herodes morreu no ano 4, né, há uma grande inferência escatológica que Jesus possa ter nascido no ano 2 antes de Cristo, tá? No ano 2 antes de Cristo, época que Herodes ainda estava vivo, tá? Mas lembre-se, há uma diferença de calendário do judaico para o gregoriano, mas no final das contas, pautado no nosso calendário, você vai entender o tempo, tá? É esse tempo que a gente conta, tá? Então Deus permitiu que isso acontecesse para que esse tempo ocorresse, tá? Jesus então nasceu no período que Herodes estava vivo, então provavelmente no ano 2 antes de Cristo, tá? Porque agora, fazendo as contas, você vai entender, ano 2 antes de Cristo, Herodes estava vivo, como nós vamos ver mais adiante, e foi crucificado com 33 anos. Isso corresponderia ao ano, no nosso calendário gregoriano, ao ano 31, tá? Ano 31, Jesus foi crucificado no calendário, pelo calendário gregoriano. Por causa dessa diferença temporal de calendários, se você fizer uma conta retroativa da morte do Messias até o decreto que permitiu Neemias reconstruir a cidade santa, né, o ano 31, né, onde Jesus morreu, foi crucificado, né, no nosso calendário gregoriano, recuando no tempo, nós vamos chegar a 431 anos atrás, exatamente a época que o decreto foi estabelecido a Neemias. Neemias recebeu o decreto no ano 419 a.C. para reconstruir Jerusalém, tá? Aí você vai escutar, mas espera aí, eu vejo, se você procurar no Google, por exemplo, vai aparecer, e muitos líderes falam que esse decreto foi dado no ano 457 antes de Cristo, né? Mas aqui tem um erro, o ano real foi 419 e não 457. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque quando você calcula 457, né, muitos teólogos erroneamente estão calculando a data do nascimento de Jesus. Só que a nova aliança, ela começa com a morte de Cristo na cruz. Estabelece a nova e eterna aliança. O véu do tempo é rasgado e existe um novo conjunto de leis. Amar a Deus em todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se você contar a partir da morte de Cristo e não do seu nascimento, você vai chegar no ano 419, tá bom? Se reporta, não é o ano do nascimento, mas é o ano da sua crucificação. Ano 31 do calendário gregoriano da nossa era. Essa é a maneira correta de contar, tá? Então, nós vamos observar que o Novo Testamento, ele começa com a morte de Jesus, né? Com a morte de Jesus, aí sim a nova aliança, tá? Guardou isso? Isso é importante, tá? Então, o decreto foi sim em 419 a.C. Guardou a data, né? 419. Então, não conta o ano do nascimento, logo não foi no ano 457. O Messias morreu na semana 63, né, da contagem das 70 semanas de Daniel. Ele morreu na semana 63, tá? Se você fizer as contas, vai dar 63 semanas aí. Neemias, então, ele recebe o decreto no mês de Nissan, né? Mês de Nissan, para reconstruir o templo. Olha, guarda isso, mês de Nissan, que corresponde ao mês de março, abril do nosso tempo, tá? Entre março e abril do nosso calendário, pegando o calendário judaico e transportando para o nosso calendário, tá? Alguns meses foram incluídos, etc, né?
mas colocando assim de maneira resumida é dessa maneira, tá? Então o mês de Nissan corresponde a entre março e abril, tá? Passará 63 semanas e será morto ou ungido. Passará 63 semanas, ou seja, fala de 62 semanas, a próxima semana, a 73ª, e aí sim será morto ou ungido. Então Jesus, ele morreu na cruz na 73ª semana, no ano 60, no número 63 das 70 semanas de Daniel. Daniel 9:26, vamos repetir. Depois das 62 semanas, ou seja, na semana seguinte, na semana 63, depois das 62 semanas, ungido, né, será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Né? O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e a desolação foram decretadas. Daniel 9:26. Então, Jesus morre na semana 63, guarda aí, tá? Após a semana 62, óbvio, a partir do ano 419, né, que foi estabelecido ali o decreto de Neemias, começou a contagem de tempo, tá? Então, passaram-se 9 semanas, né, na forma de jubileu, aí entramos numa outra contagem de tempo. Foram 9 jubileus, desde o decreto até a morte de Jesus, 9 jubileus, tá? Então o jubileu aqui, ele não entra na profecia de Daniel, mas ele nos auxilia na contagem temporal, tá bom? A sinergia, a soma dessas informações vai fazer com que você chegue à conclusão que eu vou mostrar para vocês nessa aula, tá? Nesse vídeo. Então não entram as semanas de Daniel aqui, mas define uma contagem temporal e vão corroborar para o nosso estudo, tá? Então 9 vezes 7, né, dá 63 semanas, tá? Lembra das 70 semanas, são anos, 9 vezes 7, 63, cumpridas depois da morte de Jesus, ou seja, depois da 72ª semana, vem a 73ª, e a morte de Cristo na cruz, tá? Exatamente 441 anos, né? O Messias morre na semana 63, morreu no ano 31 da nossa era. Passaram 9 jubileus, ou 9 semanas, representadas aqui por jubileus, tá? Seria a interpretação bíblica, ela é muito hermética, ela é codificada para que os sábios entendam no nosso tempo. Palavras foram seladas para que nesse momento da história nós possamos entender. Se falasse antes, ninguém ia entender, mas agora você está entendendo que os sinais estão à nossa volta, né? Está tudo acontecendo, né? Eu já falei no calendário secreto 2023. Exatamente, Jesus morreu no dia 15 do mês de Nissan, morreu no dia 15 do mês de Nissan, que era a festa dos pães ázimos, tá? Então nós temos como referência, ele morreu no dia 15 do mês de Nissan, que era a festa dos pães ázimos. Lucas 22:7 diz: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, do qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal, por isso que Jesus é o cordeiro. Então no Velho Testamento havia o sacrifício do cordeiro para expiação dos pecados, e por isso que Jesus é a representação do cordeiro. Após ele não há mais sacrifício, cessaram os seus sacrifícios, tá ok? Lucas 22:7. Aí, mais uma vez, né, do ano 31, mais 9 jubileus, 450 anos, tá? Então, menos 31, porque Jesus morreu no ano 31, né, o ano da morte do Messias, nós vamos chegar em 419 anos, data do decreto de Neemias, tá bom? Entenderam até aí? Se entendeu, assista de novo com calma, tá? Daniel 9:26 nos dá mais um sinal. Né, as semanas não foram, as semanas elas acabaram não sendo travadas, pois estava ainda na 73ª semana, né, na semana de número 63, Daniel fala de 70 semanas, tá? Então eles teriam que ter 70 semanas para determinar ali o momento da tribulação e depois da grande tribulação, um período de 7 anos, né, que corresponde a uma semana de anos, tá? Uma semana de anos, 7 anos. 3 anos e meio tribulação, 3 anos e meio grande tribulação, tá? Jesus, então, repetindo, morreu no dia 15 do mês de Nissan, do ano 31. Daniel 9:26, estamos na semana 63, tá? Quando Jesus morre. Depois de 62 semanas, o ungido será morto,
e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos. O lugar santo, a Jerusalém, né, será destruído, né, pelo povo do governante que virá. Quem era o governante? Eram os romanos que estavam governando naquela época. O fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim, desolações serão decretadas. Daniel 9:26, estou repetindo, tá? Depois da semana 62. O que aconteceu? Os romanos destruíram o templo e destruíram também o santuário. Lembra-se de aos romanos, no ano 70 e tudo mais, mas na semana 68, aqui eu estou voltando às semanas de Daniel, na semana 68, né, pelo cálculo das semanas de Daniel em anos, tá? Nós estaríamos então ali muito próximos à semana 69. Então, 6 semanas, né? 6 vezes 7, 42. Né? Então, 42 vai representar um número muito importante, né? 6 vezes 7, 42. E se você pegar 31, que é a data da morte de Cristo na cruz, mais 42, vão dar 73 anos. Esse 73, olha só, vai corresponder após o ano 31, né, da morte de Cristo, que corresponde ali a 6 semanas. Agora as semanas vão valer anos, tá? Mais 42 anos, né? 6 semanas vezes 7, 42 anos. Chegamos na semana 69. Que dia que é esse da semana 69? Dia 15 do mês de Nissan. Ou seja, o ano 31 da morte de Cristo, mais 6 semanas, 6 vezes 7, 42, e nós vamos chegar no ano 73 depois de Cristo, ano 73 depois de Cristo. O que aconteceu no ano 73 depois de Cristo? Lembra, Jerusalém foi sitiada no ano 70, mas os judeus continuaram oferecendo resistência, né? Isso muita gente, às vezes, quem não estudou história não sabe. Os judeus ofereceram resistência na Guerra de Massada, tá? Era uma grande fortaleza, uma grande fortificação, oferecendo resistência ali. Teve a Guerra de Massada. A Guerra de Massada corresponde à 79ª semana, tá? E os judeus foram expulsos da sua terra. Está em Lucas 13, versos 6 a 9. Então contou uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse que cuidava da vinha. Já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a. Por que deixar inutilizar a terra, né? Respondeu o homem: Senhor, deixe-me por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela e adubarei, e se der fruto no ano que vem, muito bem, se não der, corte. Lucas 13, 6 a 9. Né? No ano 73, você sabe, não houve fruto, não houve arrependimento, não houve mudança de direção, crucificaram o amor e privilegiaram o bandido, né? Lembrando disso, tá? Isso teve um desdobramento que acontece aí. No ano 73, então, os judeus foram mandados para a Europa, foram vencidos pelos romanos, que atacaram Massada, venceram os judeus, e os judeus foram espalhados, teve a diáspora, e eles foram espalhados pelo mundo todo, especialmente pela Europa, tá? Na semana, então, 69, ela fecha exatamente no dia 15 de Nissan, né, na Guerra de Massada. Foi o momento em que eles foram derrotados pelos romanos e expulsos aí, espalhados pela terra. Massada, então, foi a última resistência dos judeus. Os romanos venceram os judeus no ano 73 da nossa era. Guardou isso? No dia 15 do mês de Nissan. Lembrando, o que acontece no dia 15 do mês de Nissan? Festa dos pães ázimos, tá? A figueira, então, foi cortada, conforme a profecia foi dita. A figueira foi cortada. A figueira é uma alusão a Israel. Cortou a figueira. Teve a diáspora aí, né? A figueira foi cortada no ano 73, né? Curiosamente, né? Acaba dando um número curioso aí. Daí estamos, então, na semana 69. O tempo, então, ele é como que congelado. A semana é travada propositalmente por Deus, tá? Por quê? O anticristo não tinha nascido nesse momento da história. Então, somente seria aberta a 70ª semana, a semana número 70, no final dos tempos. Nos nossos tempos, seria aberta a 70ª semana, a semana número 70 das profecias de Daniel.
porque não poderia abrir naquele momento. O anticristo não tinha nascido ainda, não tinha vindo ainda o filho da perdição. Então houve um espaço temporal ali. A semana 69 passa a ser travada, então ela não fechou com a destruição do templo, quanto muita gente acha, mas ela simplesmente cessou. Deus fechou o tempo, fechou o seu tempo Kairos, o nosso Cronos continuou, mas o Kairos de Deus deu um stop ali, propositalmente esperando que nascesse o anticristo, o filho da perdição. Mas com a guerra de Massada, que ocorreu a guerra, a guerra de Massada parou, porque o filho da perdição, lembrando, não tinha sido nascido, tá? Então a semana 70 só vai ser aberta no final dos tempos, exatamente entre o ano 2024, guardou, a 2031, 7 anos, que é uma semana que é representada em anos, 2024 a 2031, algo que eu já tenho falado para vocês. Quem assistiu o Calendário Secreto, os vídeos que eu tenho falado aqui também, teve o ritual de 31 de outubro de 2023, desse ano, muita coisa aconteceu em 2023, nem tudo eu posso falar aqui, né? Só posso falar em seminário presencial, inclusive vamos ter um em março do ano que vem, né? Se você puder participar, participe, eu vou falar tudo que eu sei, vou passar estratégias e direções para vocês, vou passar também nesse vídeo, mas nem tudo eu posso falar, porque a censura está cada vez pior, né? Já deletaram um vídeo meu do YouTube que eu não falei nada, apresentei matérias, né? E mesmo assim foi deletado e recebi uma punição, eu não pude fazer live, não pude postar vídeo. Agora eu estou voltando a conseguir postar, tá? Então esse período vai acontecer, a 70ª semana se completará no ano 2024 a 2031, exatamente como eu já tenho falado, o ritual de 31 de outubro ia começar a reverberar no final de março de 2024, e eu já falei para vocês, 31 de março de 2024 corresponde com a Páscoa judaica, e será derramada uma unção sobre o remanescente fiel, os trabalhadores da última hora. Tem a mesma paga de Elias, de Eliseu, de Moisés, de Paulo, de Barnabé, a mesma unção para suportarmos as perseguições que virão. Teremos aflições, e se nós não estivermos juntos, meus irmãos, você vai perecer, tá? Então mantenha-se a chama da sua fé acesa até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, tá? Jesus, então, ele morre exatamente no ano de jubileu, sabia disso? Lucas capítulo 4, verso 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, e para libertar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Isso também está em Lucas capítulo 4, 18 a 19. Interessante, o ano da graça é o ano de jubileu, tá? É o 50º ano, tá? É isso aí, tá codificado, mas é o ano da graça, é o ano de bênção, tá bom? O cordeiro, então, ele foi sacrificado no ano 4000, tá? Contando aí o período temporal desde o pecado de Adão até o momento do arrebatamento, até o momento da tribulação e a grande tribulação. Evidente que houve vida antes disso, antes do pecado de Adão, claro, teve dinossauro, não podemos... Então nós estamos pontuando aqui esses 6.000 anos de história, embora a história seja mais ampla do que isso, ok? Porque o pecado original começa ali com Adão há 6.000 anos atrás, ok? Então o cordeiro é sacrificado 4.000 anos após o pecado original. Tá bom? Moisés, por exemplo, ele prepara um cordeiro no dia 10, né? 10º dia, Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12, 3, tá? Deixa eu ligar um ventilador aqui, que é muito vento em cima de mim. Êxodo 12, 3. Aí Lucas 27, 7 diz assim: finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, pães ázimos, né? No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Exatamente, Jesus foi crucificado nessa época, dos pães ázimos, na Páscoa, que representa libertação, que faz uma alusão à libertação do povo hebreu que estava cativo no Egito, tá? Isso que é significado, a comemoração da Páscoa, tá bom? Então, na virada do dia 14 para 15, ele seria sacrificado, Jesus seria sacrificado. Jesus fica então aguardando, né, nos céus por 4.000 anos,
na virada do ano 4000 para o ano 5000, na virada do milênio, tá? Então, Daniel 9:26, só para vocês lembrarem, os romanos destruíram a cidade santa. Daniel 9:27 diz o seguinte, né? E fará aliança, tá falando agora do anticristo, fará aliança por uma semana de anos, tá? Uma semana. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos. No meio da semana dará fim ao sacrifício e à oferta, ou seja, ele vai profanar o santuário, ele vai favorecer a reconstrução do terceiro templo. Eu não posso entrar em outros detalhes aqui, como isso vai ser feito, porque senão eu vou ser censurado, né? Mas eu posso falar isso em plataformas fechadas. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Se é um escolhido de Deus, né, faça parte dos guardiões, tem muito conhecimento, muita escatologia, muito estudo teológico, muita história, muita ciência, muitos depoimentos, muitas provas incontestáveis, depoimentos de médicos, cientistas, vídeos que eu posso postar lá, que eu não posso postar aqui. Aqui, por exemplo, limita a 10 segundos. Lá eu posso postar vídeo de 10 minutos, até de 1 hora, quanto tempo quiser. Então, assim, é bem robusto, tá? E aí você vai dizer, mas Daniel, poxa, você cobra, né, para a plataforma, né, para o curso do Hotmart, né? Não, gente, quem anuncia o evangelho, que vive do evangelho, né? Aquele que te anuncia as coisas espirituais, é lícito recolher os materiais. Digno é o trabalhador do seu salário. Então, existe um curso na plataforma do Hotmart. Tem a comissão da plataforma, né? Tenho que pagar a nossa equipe, programador, design gráfico, videomaker, né? Programas para fazer o negócio funcionar, e o meu próprio esforço, meu próprio trabalho também, né? Porque eu também me esforço. Eu tenho que estudar muito para passar os conteúdos, que são conteúdos de 1h30, 2 horas cada aula, mais guia de leitura. Tem muita informação os guardiões, tá? Nós já tivemos mais de 70 aulas e estudando muitos assuntos que são totalmente proibidos de serem falados, né? Se eu falar abertamente, eu sou cancelado para sempre, nunca mais eu tenho rede social, né? Então você tem um chamado, o link está lá na minha bio. E vai ter o seminário de março. Eu escolhi março, eu acho que é 16 de março, no Vale da Bênção, cabe 350 pessoas. Você pode fazer a sua inscrição pelo e-mail danielmastral@gmail.com, né? O custo é de R$150, né? Abaixei um pouquinho, né? Porque da outra vez eu fiz seminário e dava direito ao almoço e café. Muitas pessoas acharam caro, então, né? Porque o almoço e o café é barato lá, né? Eles não cobram caro, então ficou R$150, tá? Então, uma vez que você faz a sua inscrição, paga os R$150, manda o Pix, né? O Marcos, que é o nosso programador, que ele está controlando isso, ele acaba me informando quantas pessoas tem, quantas vagas tem disponível. Não deixe para a última hora, tá? Talvez seja o nosso último seminário, que depois as coisas vão piorar. A partir de abril vai piorar bastante. Anota isso, tá? Então, eu quero passar todo o conhecimento possível dentro do seminário, que é o dia inteiro, vai das 9 da manhã às 6 da tarde, tá? Daniel, moro longe, não posso fazer parte do seminário. Eu tenho 2 seminários online gravados, tá no link da minha bio do Instagram também, O Último Exército e Cavando Trincheiras, onde eu apresento coisas que eu não posso apresentar aqui, onde eu falo coisas que eu não posso falar aqui, dentre elas estratégias e direção para fortalecer a sua fé e para que você combata o bom combate e seja mais do que vencedor, tá bom? Aí continua, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, 7 anos. No meio da semana fará o fim do sacrifício e a oferta. Numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, né? Até que chegue sobre ele o fim que ele está decretado. Daniel 9:27. Essa é a semana de número 70, essa é a 70ª semana, deixada para ser cumprida exatamente nesse momento, no fim dos tempos, tá? Fim dos tempos, trabalhadores da última hora, mesma paga, remanescente e fiel. Não são muitos, é uma minoria. A maioria, lamentavelmente, vai chegar-se a Deus pela dor. Eu quero que você chegue por amor. Por isso que eu estou antecipando esse conteúdo para vocês, para que vocês reflitam, para que vocês estejam preparados para o que virá, tá? E a coisa vai ser feia. Então, se a gente não tiver unido, se a gente não colocar em prática os preceitos que estabelecidos na palavra de Deus, se você não souber, não tiver conhecimento, lembra que o povo perece pela ausência de conhecimento, Oséias 4:6, você vai perecer.
Então eu quero que você tenha conhecimento, mesmo dentro das limitações dessa plataforma. Eu estou procurando passar para vocês conhecimentos que venham trazer uma elevação espiritual e discernimento também, além de sabedoria, tá? Então, naquela época, lembrando, o anticristo não existia. Hoje ele já está entre nós, o anticristo já existe. Ele está entre nós, existe todo um sistema preparado, né, que eu não posso citar nem nomes, tá? E nem sequer naquela época a nação de Israel existia, né? Então já havia previsto, já falei das cartas de Albert Pike, haviam previsto 3 guerras. As cartas de Albert Pike foram escritas em 1971, estavam expostas no Museu de Londres. De repente sumiram misteriosamente em 1977 e falavam de 3 guerras. A terceira guerra seria exatamente contra os judeus e muçulmanos extremistas, tá? Nada contra o muçulmano. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, mas são 1,8 bilhões de muçulmanos no mundo, cerca de 20% são extremistas, tipo Hamas, Hezbollah, e esses grupos representam cerca de mais de 350 milhões de pessoas. Odeiam os judeus e não gostam dos cristãos também, especialmente por causa dos cruzados, tá? Então essa data vai se cumprir exatamente no dia 22 de abril de 2024. Eu tenho falado para vocês repetidas vezes que março vai ser derramada uma unção sobre quem merece, porque Deus não derrama vinho novo em odres velhos, em quem não tem o coração puro. Os puros de coração verão a Deus. E a partir de abril nós começaríamos a enfrentar situações um quanto tanto perturbadoras, que eu não posso citar aqui, tá? Mas 22 de abril de 2024, né, começaria o que nós poderíamos chamar de tribulação, tá? Tribulação. Né? E esse período de 7 anos vai se findar exatamente no ano 2031. E Deus está nos avisando, assim como avisou Noé 7 dias antes do dilúvio, está nos avisando 7 dias antes, 7 anos antes. Estamos em 2023, não tem agenda 2030? 7 dias antes está sendo avisado, tá? Está sendo avisado 7 anos antes, tá? Codificadamente. Êxodo 12, 13, de 3 a 6. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse mesmo dia, eis que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, o qual jurou a teus pais que daria, terra que emana leite e mel, guardarás esse culto nesse mês. 7 dias comerás pães ázimos. 7 dias de novo, número 7, códigos aqui, tá? Ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Ou seja, depois dos 7 anos, né, vai acabar a grande tribulação, entra o juízo de Deus, tem um meteoro vindo em direção à Terra, tá? Está em colisão com o nosso planeta para bater conosco em 2031. E aí entra o dia da ira do Senhor. Não tem como se esconder da ira do Senhor. Nem ouro nem prata pode te proteger, nenhum bunker pode te proteger, tá bom? E esse é o momento, 2031, onde Jesus volta em glória. Esse é o segunda vinda de Jesus, tá? Não é, então tem um arrebatamento secreto e depois tem a volta gloriosa de Jesus, tá? Esse daí é o momento, 2031, volta gloriosa de Jesus, mas vai ser derramado também a ira dele sobre aqueles que ficarem, que forem teimosos e tudo mais, né? Então, nós vamos ver detalhes, fugas, perseguições, Agenda 2030, o rito que foi feito em 31 de outubro de 2003, aumento da temperatura global, efeito estufa, tempestade solar, terremoto, tsunami, uma série de coisas, né? O grande reset, né? Enfim, outras coisas que eu não posso falar. Mas aí, né, a Páscoa de 2024, nós vamos entrar no mês de abril, que eu já tenho falado isso para vocês. Muitas coisas sinistras, perturbadoras estarão por vir após abril de 2024. Esteja preparado para impacto. Se você tem Deus no seu coração, Ele te protege, Ele te guarda, Ele te dá direção, não vai te faltar suprimento, não vai te faltar proteção. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Aquele que tem seu nome escrito no livro da vida tem uma proteção especial, tá bom? Muitas coisas sinistras vão acontecer, mas na metade da semana, ou seja, depois dos 3 anos e meio, a igreja, santo, remanescente, fiel, será arrebatado. Isso nós vamos chegar numa janela temporal
e vai em torno de 27 de julho de 2027 até meados do final de setembro de 2027, tá? Lembra que Jesus diz, né? Quando os ramos estiverem empenho, eis que eu estou às portas, é chegado o verão, né? Então não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração tem 70 anos, Israel completa uma geração em 2018, né? O Trump era o 45º presidente norte-americano, transfere a embaixada americana para Jerusalém. Isso tem um enorme desdobramento espiritual, tá? Então pensem a respeito aí. Então eu vou dar algumas dicas para vocês, tá? Para o ano que vem, que muitas coisas vão acontecer sim, e coisas que eu não posso falar aqui, mas eu deixo essas pistas para vocês. Assistam aquele filme, O Mundo Depois de Nós, tá? Ele coloca uma centelha do que está por vir, tá bom? Uma pequena centelha do que está por vir. E assista também um filme chamado Nefários, tá? E presta atenção no que o diabo fala, né? Deus fez o homem a imagem e semelhança dele, mas nós, os demônios, reconstruímos o homem e tornamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Perturbador, né? Então é o seguinte, gente, ponto prático. Eu espero que não seja censurado, mas olha, estoquem pilhas, lanternas, velas. Se possível, você tenha em casa um rádio, daqueles mais antigos, a pilha, tem um rádio, tá? Evite tomar água de garrafa, tá? Use filtros domésticos, tá bom? Isso daí, pode ser aquele filtro antigo de barro mesmo, ele serve melhor, tá? Filtros domésticos, tá bom? Pesquise sobre uma médica chamada Juliana Vazão e sobre um tal de grafeno, tá bom? Pesquise sobre isso, não posso entrar no detalhe. O tio Bill comprou ações da Totatola, tá? Então evite consumir isso, tá bom? Compre, vai sumir das prateleiras, tá? Então compre algumas coisas para você estar preparado. Hidróxido de cloroquina e ivermectina, e também remédios que você possa precisar, tá? Analgésico, antitérmico, antibiótico, anti-inflamatório, claro, né? Alguns precisam de receita médica, você vai ter que passar por consulta médica para isso, tá? Mas o mais importante, se reconcilie com Deus, peça perdão pelos seus pecados, tenha um arrependimento genuíno e verdadeiro, tá? Quem puder, não é o meu caso, não posso, então eu confio em Deus, porque Deus tem me sustentado ao longo de 25 anos, eu sei que Ele vai continuar me sustentando, para que o pão não falte sobre cada dia, para que a gente continue honrando o nosso compromisso e procure fazer o melhor para a obra de Deus. Eu nunca me corrompi, eu fui roubado muitas vezes, mas eu nunca roubei ninguém, fui traído muitas vezes, mas eu nunca traí ninguém, eu fui enganado muitas vezes, mas eu nunca enganei ninguém, porque eu tenho um alvo nas costas. O grande objetivo da seita satânica é me derrubar para me erguer como troféu. Eu não vou dar esse presente para eles, porque eu amo muito a Deus, amo o reino de Deus, eu passei o que Jó passou e minha fé não foi abalada. Então eu posso dizer que hoje eu tenho uma fé inabalável, hoje eu vejo Deus com os meus olhos, hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo: meu viver é Cristo e a morte é lucro, sem pensar duas vezes, tá? Então quem puder, não é o meu caso, né, tenha alguma coisa em espécie em casa, tá? Isso aqui, ó, em espécie em casa, tá bom? Talvez você vá precisar, tá ok? E se você for tocado por Deus, tá? Isso aí, eu faço esse pedido, seja um mantenedor desse ministério, seja um mantenedor dessa obra. Eu me dedico 24 horas à obra de Deus, muitas vezes eu trabalho 14 horas por dia para produzir as melhores aulas, produzir conteúdo para o YouTube, escrever livros, para participar de podcasts, de rádio, fazendo lives, para anunciar a verdade, porque a verdade liberta, a mentira que aprisiona. Então nós precisamos de sustento. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu preciso de dinheiro para viver, como você. Mas eu não vivo pelo dinheiro, eu não me corrompo. Várias vezes tentaram me corromper, bem na época que você passa aquela necessidade, né? Tá passando uma aflição, o diabo vê oportunidade, aí te oferece lá, apoia fulano de tal, né? Você vai ganhar dinheiro. Já me ofereceram 300 mil reais para apoiar, por exemplo, um político X, tá? Não vou citar nomes, né? Evidentemente eu não me corrompo, não negocio os meus valores, porque o meu tesouro não está aqui na terra, o meu tesouro está nos céus. Eu não tenho nada na terra, eu não enriqueci com o Evangelho, tá? Eu vivo do pão nosso de cada dia, né? Maná não se guarda, eu aprendi a passar necessidades e passei muitas, mas também aprendi a viver com abundância. Quando tive, eu partilhei.
Então, eu não tenho bens, né? Mas eu tenho fé, eu tenho a paz que transcende entendimento, eu sou amigo de Deus, e eu sei que eu estou aqui de passagem, nós somos peregrinos, eu vim de um lugar, passo por aqui e depois eu volto para esse mesmo lugar, né? Pensa a respeito disso. Então, que você deixa aqui as boas sementes. Desse mundo você não leva nada, mas você deixa muitas coisas, né? Você deixa a sua mensagem, seu testemunho. Então, se quiser ser mantenedor desse ministério, o Pix é o meu e-mail, danielmastral@hotmail.com, tá? Vou repetir, danielmastral, tudo junto, @hotmail.com é o meu Pix, tá? Se for tocado para ser um mantenedor, ótimo, excelente, vai trazer provisão para a trincheira. Não tenho chamado para a trincheira, manda provisão para a trincheira. Se você não tem dinheiro, não tem problema, né? Não tem valor, tá bom? Pode ser R$5, pode ser R$10, 100, o que Deus colocar em seu coração. Como Paulo fala, cada um contribua conforme Deus propôs em seu coração, segundo a sua prosperidade, mas ela faça em amor, não por medo de sofrer uma maldição e nem em busca de uma recompensa, tá? Porque Deus não negocia com você, aí não é amor, é negócio, tá? Se você faz por amor, Deus ele vai te honrar, você dá honra a quem merece honra, tá bom? Então, fica esse pedido, não tenho grana, né? Investe o que Deus colocar no seu coração, nem que seja R$5, fica esse pedido, né? Mas também que você ore por nós, ore pela nossa proteção. Eu sou muito ameaçado, especialmente agora, que eu tenho anunciado muitas coisas codificadas para vocês, mas eu tenho falado abertamente em plataformas fechadas, em seminários presenciais, em lives no Zoom. Eu vou disponibilizar para vocês as nossas guias de leitura. Então, ano que vem, cada aula, né, do Grupo dos Guardiões, ela é acompanhada de uma guia de leitura. Não é um espelho da aula, mas ela complementa a aula, ela brilhanta a aula e tem muita informação, tem muita imagem, tem muita matéria. E eu vou disponibilizar isso para vocês, é claro, por algum custo, né? Porque tem toda uma arte gráfica, eu tenho que pagar pessoas para fazer isso. Não é feito de graça, são profissionais, tá? E digno o trabalhador do seu salário, mas é um preço simbólico que vocês vão poder adquirir. Ano que vem eu também pretendo desenvolver mini cursos para abençoar vocês a um preço mais acessível. Claro, quem já é guardião tem um desconto, quem não for, paga o preço cheio, mas mesmo assim acessível, tá? Se você parar para pensar, hoje o custo dos guardiões é R$600 por ano, né? Se você divide em 10 vezes, dá R$60 por mês, ou seja, R$2 por dia. Se você faz parte de um sistema religioso contaminado, o falso profeta cobra de você o dízimo, a taxa de proteção, que não tem no Novo Testamento, tá? Não existe. Paulo não recebia dízimo nas suas comunidades. Só para lembrar, tá? Não vou entrar mais nisso, que eu já tenho vídeo disso no canal do YouTube, né? Então, se você ganha um salário mínimo, você dá todo mês para a igreja para ser enganado, né? Para ser feito de trouxa, para ver pão e circo, R$130 pelo menos, tá? Então, o que você pagaria para ser um guardião é R$60 por mês, é menos da metade. Para pensar onde você pode investir o seu valor, tá? Não tenho dinheiro, Daniel, estou desempregado. Ora por nós, intercede por nós, intercede pela nossa proteção, pela nossa sabedoria, para que Deus nos mantenha em pé, para manter a nossa saúde, para proteção física, né, para que nos dê discernimento, que não falte o pão de cada dia, pela provisão. Orem por isso, para que não falte provisão, porque, claro, o inimigo procura estrangular. Tem gente muito poderosa que eu estou mexendo, né? Aqui eu não estou citando, mas nos guardiões eu cito. Tem gente muito poderosa e estão nos ameaçando para valer, tá? Então, fica esse pedido para vocês, tá bom? Então, fuja para os montes. Quando Jesus fala fuja para os montes, não é literal, tá bom? Mas significa se afaste das multidões, tá? Se possível, vá para o interior. Se afaste, vai para o interior. Se afasta das grandes metrópoles, porque serão os principais alvos, tá bom? E se você mora em regiões litorâneas, fica uma dica aqui para vocês. Não é nada assim para você fazer imediatamente, mas comece a amadurecer a ideia de você se mudar e ir para lugares mais altos, tá? Mais afastados das regiões litorâneas, tá bom? É só isso que eu posso falar. Faça o bem, ore, jejue, unja a sua casa, se assim Deus determinar, portas, janelas e espelhos, tá? Uma dica para vocês: unja o seu leito para que você tenha noites de sono, não tenha paralisia do sono, não tenha pesadelos, tenha uma noite reparadora. Unja o seu leito, peça a Deus que Ele abençoe o seu descanso. Ore com a sua família principal célula da igreja e principal célula da sociedade. E é claro, né, existe todo um projeto para destruir a família, para estabelecer uma religião universal, querem reescrever a Bíblia pela inteligência artificial. Então, não guarde mágoa das pessoas, perdoe, perdoar é obrigação,
Agora, convivência não, convivência é afinidade, tá? Então, aí você convive se quiser, mas o perdão você tem que perdoar, senão é um câncer dentro de você, tá bom? Então, não deixe de vigiar e orar, vigie. Vigiar significa observa os sinais, olha o que está acontecendo à sua volta, sabe? Muita coisa acontecendo, muita gente, de repente, morrendo de repente, câncer aumentando, sabe? Guerras, rumores de guerras, e uma série de outras coisas que eu não posso entrar nos detalhes, né? Então busque conhecimento, lembra? Conhecimento, pela ausência do conhecimento o povo perece, tá? Confie em Deus, mas para você confiar em Deus tem que conhecer a Deus, tá? Desde que você o ame, e de fato, como você conhecendo a Deus, você o ame, e você honre Ele de forma prática, não adianta você louvar a Deus com seus lábios, mas seu coração está distante dele, tá? Então, não adianta. O amor é prático, a fé sem obras é morta, tá? Pensa nisso. Não seja avarento, não seja egoísta, porque nessa vida a gente não leva nada, tá bom? É o momento da gente partilhar, de orar uns pelos outros, suportar as cargas uns dos outros, estender a mão, não apontar o dedo, de abraçar mais e julgar menos. A Bíblia não dá chancela para você julgar, tá bom? Que só tem um legislador, um único juiz, não sou eu nem é você, quem julga é Ele, quem vai separar o joio do trigo é Ele, não somos nós, tá bom? Então não faça essa besteira que você está tendo a imagem e semelhança do diabo, você está sendo anticristo. O anticristo é um sistema que é contrário aos valores de Cristo, que é o amor. Então, tudo que você faz contrário ao valor do amor, evidentemente, dentre julgar, ser maldizente, né, trair, roubar, enganar, evidente que você está sendo mais a imagem e semelhança do diabo, está sendo anticristo, tá bom? Deus não vai te receber na Jerusalém celestial, você vai colher uma consequência, tá? Fica outra dica para você, comece a pensar em estocar enlatados. Aos poucos, vai comprando enlatados com uma durabilidade, mas pelo menos um estoque para durar 3 meses, tá? Enlatados, congelados, né? Eu sei que hoje tudo está transgênico, né? No começo é rejeitado, alimentos Frankenstein, não vamos comer, mas depois aceitamos, não tivemos escolha. Em breve vai vir a carne artificial para você. Ah, não, mas não falta carne, o Brasil tem mais gado do que gente. Mas se disserem que tem algum bichinho no gado, né? E aí você vai deixar de comer a carne, né, do gado e vai acabar comendo carne artificial, né? Cuidado com essas coisas, tá? São armadilhas aí. Então, tudo embora seja transgênico, seja geneticamente modificado, mas tente evitar pelo menos 3 que são os maiores influenciadores eu não posso usar a palavra, mas são os agentes mais nocivos, vamos colocar assim, tá? Soja, trigo e milho, tá? Procura evitar, tá bom? Pelo menos faça esse estoque aí que eu citei para vocês por 3 meses, tá? E quem puder, né, mais uma vez não é o meu caso, eu sei que Ele vai prover, Deus é o provedor, porque Ele vai enviar corvos, né, para te sustentar, pessoas que vão partilhar com você aquilo que você necessita. Então, se você não tem como ter uma quantia em espécie em casa, né, você não tem às vezes nem para o dia a dia, nem para pagar conta, quanto mais para guardar dinheiro em espécie em casa, alguma coisa pelo menos, né? Então, é o meu caso, inclusive, né? Então, eu não estou isento disso, mas eu confio em Deus, confio no provedor, eu sei que Ele envia os seus corpos. É o momento da gente aprender a partilhar, a não ser avarento. Lembra, os avarentos não andarão no reino dos céus, a gente não vai levar nada daqui, gente, a coisa vai começar a piorar ano que vem. Guardem isso, abril do ano que vem, tá bom? Estamos colocando aqui com uma data estimada 22 de abril, pode ser que seja um pouco antes, pode ser que seja um pouco depois, mas vai ser no mês de abril, tá? Isso eu tenho certeza. Começa a tribulação, tá bom? Então te prepara para o impacto, as coisas vão ficar feias, tá? Então, como é na igreja primitiva, suporte as cargas uns dos outros, orem uns pelos outros. Deus, Ele sonda o nosso coração. Não adianta você adorar a Deus com seus lábios, seu coração estiver diante dele. A fé sem obras é morta. Repito, estenda mais as mãos, ajude, seja um canal de bênção, não de maldição. Não seja avarento, não seja egoísta, não seja invejoso ou invejosa, não seja soberbo, não seja ganancioso ou gananciosa, não seja maldizente, né? Ainda mais dizendo se irmão, for maldizente. A Bíblia diz: nem sentar-se à mesa com um cara desse, com uma pessoa dessa. Não negocie os seus valores, não se corrompa. A nossa vida aqui, queridos, é um sopro, diante da eternidade é nada. Então não negocie os seus valores, tá? Quantas pessoas estão hoje morrendo subitamente? Jovens, crianças, atletas de alto rendimento, o câncer tem aumentado. O que tem acontecido com esse planeta, né? E o que mais vai acontecer, né?
Então, no mundo todo, se prepara, vem mais uma onda aí, vem mais outras coisas, tá? Então, o câncer tem aumentado e o amor também tem se esfriado. Nós vemos guerras, vemos rumores de guerras, né? Agora a Coreia do Norte começa a ameaçar os Estados Unidos diz, se ameaçar, eu vou rechaçar, vou varrer vocês do mapa. Eles também são aliados de Israel, né? Se por acaso acontecer aquilo que estão dizendo que vai acontecer, o que eu não posso falar aqui, né, no ano que vem, né, vai poder falhar nossos sistemas de navegação, do GPS. Será que o que protege hoje o Estado de Israel, o Domo de Ferro, vai funcionar da mesma maneira? Eles estariam mais vulneráveis? Será que os Estados Unidos teriam que entrar numa guerra, né? Claro que tem aliados em ambas as partes. Teríamos que enfrentar uma terceira guerra, sendo que tem muitas armas biológicas, você não tem nem ideia, eu também não posso falar sobre isso aqui. Então, nós vemos hoje muito ódio também entre irmãos, quer dizer, uma segunda rebelião na terra, né? Por isso que Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos, né? Um médico americano, em 1934, isso eu posso falar porque é notícia pública, você acha na internet, ele descobriu a cura para o câncer, sabia disso? Eu postei até no meu Instagram, né? Depois de 10 anos de estudo, esse médico simplesmente foi encontrado morto, né, assim, no apartamento dele, envenenado, e suas anotações sumiram. Não tem interesse que tenha cura, porque o tratamento ganha mais, por isso que a indústria faturar, né? Teve também médicos, cientistas que descobriram a cura para o mal de Parkinson, morreu misteriosamente. Então, um testemunho, uma pessoa que quis testemunhar, no caso Marielle, morreu misteriosamente. Então, estou citando aqui, me arriscando bastante em falar essas coisas, tá? Dá licença um pouquinho. Então, eu já estou falando demais, eu tenho receio que seja bloqueado esse vídeo, eu falei muita coisa, mas no seminário presencial em 2024 eu vou falar bastante coisa para vocês, vou dar estratégias, vou falar mais sobre a agenda, tá bom? Quero falar para vocês sobre as 13 famílias, sobre o grupo Bilderberg, sobre tantas coisas aí que vocês não têm nem ideia que acontece nos bastidores. Vou pôr tudo cartas na mesa, eu não tenho nada a perder, sabe? Nosso tempo está acabando, nós estamos indo para o céu, Jesus veio nos buscar, mas vai ter o arrebatamento. Então, eu quero mais que salvar mais pessoas, que mais pessoas entrem dentro da arca, quero despertar os que dormem, quero trazer para você a fé, a esperança e o amor de volta, tá? Para muitas pessoas estão feridas, né? E feridas muitas vezes pela igreja, porque aquela deveria ser um segredo de amor. Se você foi ferido pela igreja, eu peço perdão para você em nome da igreja, né? Não olhe para os homens, olhe para Jesus, sabe? Olhe para Deus, Deus é amor. Não importa se você chama de Jesus, de Deus, de eu sou, de Jeová, né? Não importa o nome, importa que Ele é o Criador, Ele é o sou, né? Eu sou o Criador, eu sou eterno. Então Deus vê os corações. Apocalipse capítulo 7, uma grande multidão que vieram da grande tribulação, porque aí o bicho vai pegar, né? Muita gente vai ter que se converter, né? Vai ter que voltar para Deus. E eles vieram de onde? De todas as tribos, línguas, tribos e nações, sem divisão, tá bom? Deus não faz acepção de pessoas. E quem somos nós para fazer, né? Então vou passar para vocês mais informações e mais estratégias sobre a agenda no seminário presencial, e falo também dentro dos Guardiões, e falo também nesses seminários online que eu citei para vocês, tá? Muitas coisas só posso falar em grupos fechados. Lamentavelmente a censura está cada vez maior e tem coisas que eu gostaria muito de falar para vocês, mas eu não posso. Coça a língua, sabe? Na ponta da língua, assim, mas eu não posso, né? Mas dentro da plataforma do Hotmart eu posso, porque lá, por enquanto, não tem censura, tá bom? Então, é importante você estar ciente disso, tá? Então, lembrando, né, que o investimento é um investimento acessível a todos. O ano que vem eu tenho mais mini cursos. Vou ensinar você como escrever seu primeiro livro, sabe, para dar um testemunho, para fortalecer vidas. O livro chega onde você não chega. Eu quero dar dicas para vocês de como escrever um livro. Vai ser um curso barato, acessível, 4 aulas, né? A gente mata o assunto, vou falar sobre licença poética e uma série de coisas, como escrever o livro, para que você possa escrever a sua obra literária e de repente publicar até mesmo digital na Amazon, né? Lembrando, eu não tenho mais contrato com a editora Arcádia, tá? Não tenho mais contrato com eles, é importante. Então, fica aí a minha dica, não comprem livros Arcádia, que eu não tenho mais contrato, tá? Descumprir algumas cláusulas, então a gente vai assinar com o Novo Século, espere, tá? Para comprar da editora Novo Século, né, no próximo ano, tá bom? Fica a minha pedido para vocês, tá? Então,
pensa que você, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais você estudar a palavra, quanto mais você orar, mais forte vai ficar a sua fé. Não deixa de orar, não deixa de vigiar, não deixa de fazer o bem, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Estenda a mão, não aponta o dedo, abrace mais, perdoe mais, sabe? Fale palavras de incentivo e não de depreciação. Não deprecie as pessoas. Tem gente que precisa só de um abraço. Um abraço faz a diferença. Um abraço pode transformar uma vida, pode salvar uma vida, tá? E para salvar a vida, fica a dica aí, vocês entrarem no meu site www.danielmastral.com.br e baixar lá o Diário do Micael. Tem salvo muitas vidas, talvez seja a sua. Depressão, mal do século, né? Muitas pessoas têm tirado a sua própria vida, lamentavelmente. E esse livro tem ajudado muitas pessoas. É grátis, tá? Não estou ganhando dinheiro com isso, não, tá bom? Então, eu vivo 25 anos pela fé. Eu posso dizer para vocês que Deus é fiel e que Ele sempre cuida de você. Claro, passamos necessidade, passamos aflições, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas Deus está com você. Jesus está no barco, tá? No meio da tempestade. Então não esqueça disso. Quando vier a tempestade, lembra, Jesus está no barco. Se você for merecedor, você o honra e Ele te honra, tá bom? Então que você possa fazer a diferença. Lembra de orar por nós, divulgar as nossas redes sociais. E quanto mais vidas receberem a mensagem do amor, mais vidas serão transformadas, mais pessoas te colocam dentro da arca, né? Então, um outro detalhe importante aqui que eu quero colocar para vocês. Sem conhecimento você perece, lembrando, Oséias 4:6. Né? E um detalhe que eu preciso colocar para vocês aqui: se você ficar para a grande tribulação, você vai ver seus piores pesadelos. Nem pensa em ficar. Talvez você não acredite, porque já falaram tantas vezes que o mundo vai acabar. É estratégia isso, tá? E agora, quando é para valer, você não acredita. Então, olha, acredite, porque os sinais estão aí, tá bom? Eu sumaria a coisa aí. Muitas coisas, por exemplo, foram tiradas, foram mudadas da Bíblia, né? Quando os romanos colocaram o cristianismo como religião oficial do Império, muitas coisas foram alteradas. Então, por exemplo, ninguém sabe o dia e a hora que vai acontecer o arrebatamento, a tribulação, né? Somente o Pai sabe. Isso foi acrescentado pelos romanos, eu posso afirmar isso para vocês, tá? Porque isso é contraditório com a própria palavra, e a palavra não pode se contradizer. Amós 3:7 diz que antes de Deus fazer alguma coisa, Ele revela aos seus profetas. Paulo fala que aquele que está na luz não será pego de surpresa, né? Então, por isso eles acordam os que dormem. Quem está na escuridão vai ser pego de surpresa. Paulo deixou claro isso também, tá? E também Noé foi avisado 7 dias antes de vir o dilúvio. Foi avisado. Deus avisa antes de fazer as coisas. Deus avisa sim. Tem os sinais na Bíblia, basta você ser um bom observador e saber interpretar a palavra de Deus e observar os sinais, tá? E aí sim você vai saber exatamente o que está acontecendo. E eu garanto para vocês que abril não vai ser fácil. Quero ler um texto para vocês, Lucas 22, de 4-10. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles o que poderia entregar Jesus. A proposta ganhou muito, alegrou, e prometeram dinheiro. Não venda sua fé, não negocie sua fé, tá? Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para eles entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, os pães asmos, onde Jesus morreu, né? No qual deveria ser sacrificado o cordeiro pascal. Isso era o cordeiro de Deus, tá? Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde quer que preparamos? Perguntou. Ele respondeu: ao entrar em uma cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar. Lucas 22, de 4-10, tá bom? Então, é importante lembrar que isso tem parte com os essênios, tá? Os essênios tinham esse código, as mulheres que levavam os cântaros de água, nem todo mundo era rico e tinha poço artesiano, então as mulheres iam até o poço, por isso que Jesus fala com a samaritana no poço, pegava a água e levava para casa, a função das mulheres, não dos homens. Quando o homem carrega o cântaro, era um sinal para os essênios, onde seria a reunião, a casa que ele entrasse era a reunião. Então Jesus tinha muito mais discípulos do que você pode imaginar. Eu tenho vídeo sobre isso no meu canal, tá bom? Então no ano 2031 vai fechar o ciclo de 6.000 anos a partir do pecado original de Adão. Não que a Terra tenha 6.000 anos, tá? Teve muitas outras coisas que aconteceram também, mas o marcador temporal do Kairos de Deus é esse, que corresponde ao nosso Cronos, tá? Então foi decidido aí já o dia, o mês, né? Então não brinca com Deus, tá bom? E é uma coisa importante também,
de colocar para vocês, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, sabe? Nós estamos vivendo um momento assim, muito atípico da história, muita coisa está acontecendo, né? Nós vamos ver aí a Agenda 2030, e esse ciclo vai fechar em 2031, né? Diga e repito, feche 2031, completou 6.000 anos, tá? E Jesus voltar com sua volta gloriosa, e aqueles que não se arrependerem vai cair na ira do Senhor. Aí não tem bunker que te proteja, tá bom? Então, segundo essas contas aqui, 23 de abril de 2024, né, e 2031, a volta gloriosa de Jesus. Mas vamos considerar aí uma margem temporal, né? A mês de abril, né, começará a tribulação, né? E 2031, a volta gloriosa de Jesus, e termina a grande tribulação. O arrebatamento, então, seria na metade, né, em torno do ano 2027, período temporal, não dá para marcar uma data específica, um período temporal entre 27 de julho de 2027 até o final de setembro. E é verão em Israel. Israel é o nosso marcador de tempo, né? O nosso marcador de tempo. Então não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, tá? Faça o melhor. Quero ver também aqui, ó, que você entenda que as coisas estão acontecendo, tá? Quando Jesus ele conta uma parábola, por exemplo, Mateus, isso eu vou terminar com esse texto aqui para não ficar longo demais, Mateus 13:33, e contou-lhes ainda outra parábola, Jesus contando: o reino dos céus é como fermento, e uma mulher tomou e misturou uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada, né? O que quer dizer isso? O reino dos céus representa o reino dos céus é representado ali pela farinha, né, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus. Né? Na época que o catolicismo pega a religião oficial do Império, o cristianismo, claro que eles contaminaram muita coisa no Concílio de Nicéia, né? Então o catolicismo, quer dizer, essa contaminação no cano dos livros que foram escritos na Bíblia, tirando livros apócrifos, o pseudepícrito, tirando o livro de Enoque e acrescentando outros que não te acrescentam em nada, né? Seria exatamente aquilo que foi mudado, alterado. É claro que a vertente do amor permanece, de Gênesis e Apocalipse. Deus deixou muita coisa codificada porque ele sabia que iam tentar mexer na palavra dele. Ele sabia, Deus na sua onisciência sabia, tá? Então você pode até ver um vídeo meu, a Bíblia foi modificada no meu canal de YouTube. Então a mulher representaria ali a Igreja Católica, né, na época que absorveu, o Império Romano absorveu o cristianismo como religião oficial do Império. Então ela pegou um fermento e misturou com farinha, com contaminação, né? E excluiu muitos livros que chamou de apócrifos, dentre eles o de Enoque, que tem muita informação, tá? E acrescentou outras coisas também, mudou. Como eu já falei para vocês, o termo, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas, né? Hebraico, aramaico e grego. E aí, quando foi assumida pelo Império como religião oficial, um Papa estabeleceu que fosse escrita a tal da Vulgata de Jerônimo, foi tudo traduzido para o latim. E a palavra grega, né, que significa tempo indeterminado, né, passou a ser traduzida como eterno, o que é contraditório ao amor de Deus, né? Quer dizer, você preservou na Terra, sei lá, viveu 70 anos, 60 anos aqui, o que é isso na régua da eternidade, né? E aí te condena a eternidade do inferno. É claro que você vai colher, ter uma colheita, você vai passar uma temporada lá, por isso que Jesus desceu no Hades e pregou os espíritos em prisão, que foram rebeldes, e não ouviram o que Noé falou. E olha, Deus foi paciente, está escrito lá, tá? Deus foi paciente, levou 100 anos para construir a arca. Noé aparece aos 500 anos, entra na arca aos 600, por inferência, 100 anos para construir a arca, tá? Então Amós 3,7 fala também, Paulo também fala, então ele sabia. Segundo a Reis 2,3, então os filhos dos profetas sabiam em Betel e saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. Segundo a Reis 2,3. Então, mas o profeta Elias, ele sabia que ia ser arrebatado e ele sabia o dia que ele ia ser arrebatado. Deus revelou a ele. Deus está revelando a você, tá? Apocalipse 12:1 também, aconteceu vários sinais,
né? Tem sinais no céu, sinais astrológicos. Por isso que o satanismo, né, ele procura demonizar coisas que podem corroborar para o seu crescimento, como a astrologia. A astrologia não é do diabo, tá? Inclusive a Bíblia está cheia de sinais ali que são sinais dos céus para que você seja um bom observador, tá? Como pedras, como cristais, como a natureza, coisas que eu não posso falar aqui, que aí eu vou entrar em glândula pineal e eu não posso entrar nesses assuntos, tá? Mas o recado está dado aqui para vocês, tá bom, gente? Então, se prepare para o impacto, faça o bem, não deixa para amanhã o bem que você pode fazer hoje, que você possa ser grande diante do Senhor, possa trazer orgulho para Deus, sabe? Que vocês entrem pela frente na cidade santa, na cidade celestial, na Jerusalém celestial. Lembra que ela tem muros altos, né? E tem portas, 12 portas, e tem um anjo em cada porta. Por que tem um anjo em cada porta? A porta está aberta, mas tem um anjo para selecionar quem é merecedor de entrar e quem não é merecedor. Quem é merecedor? Quem tem um galardão. Quem dá aquele que é a humildade, que dá um copo de água fria a um desses pequeninos. Esse tem um galardão. Tem quem galardão? O samaritano, que Jesus honrou, né? Porque passou o sacerdote e o levita, não deram nem aí. O samaritano, galardão. Né? O publicano, galardão. Era o cobrador de impostos que todo mundo odiava e ia para o inferno naquela época, né? Se fosse nos dias de hoje, o publicano ia para o inferno. Já iam julgar. Mas Jesus disse não. Ele desceu justificado. O fariseu que jejuava, orava, era dizimista, não adiantou nada aquilo, né? Porque era falso, hipócrita, era sepulcro caiado. Já o publicano se arrependeu de verdade. Né? Até o chefe dos publicanos, Zaqueu, ao se arrepender, mostra frutos do seu arrependimento, devolve 4 vezes mais a todos aqueles que ele roubou. Então, faça o bem, se arrependa de verdade. Jesus enaltece o coração, ele vê o seu coração, tá? Como ele viu a viúva pobre, como ele defendeu a mulher adulta numa época que as leis mosaicas estavam em vigor, tá? João capítulo 8. Ele defendeu, ele era o único que não tinha pecado e o único que podia tirar a pedra. Ele não atirou, ele acolheu. Né? Onde estão teus acusadores? Não tem nenhum aqui? Vai e não peques mais, não erra mais, para com isso. Mas ele não trouxe ali para nenhum peso. Jesus acolheu todos os rejeitados. E é assim que é o amor, né? Essa deve ser a nossa expressão do amor. E esses que têm o amor verdadeiro terão a cidadania para entrar nessa cidade santa, na Jerusalém celestial, cidade dourada, como muitos chamam também, que existem, claro, outras cidades no céu, não dá para entrar nesse mérito aqui, mas é uma cidade muito especial, é lá que está o fruto da árvore da vida, né? E enfim, eu não posso ir mais além disso, falar mais coisa que isso pode me censurar. Mas esse é o recado que eu tinha para dar para vocês, ou postar antecipadamente, tá bom? Que Deus abençoe e guarde. Beijão no coração. Não esqueça de orar por nós, divulgar nossas redes sociais. Se Deus tocar, seja sim um mantenedor. E se Deus tocar, faça parte dos guardiões, adquira os seminários, participe de seminários. Conhecimento é poder, gente. Quando você não conhece, quando você não sabe o que está acontecendo, é perturbador. E tem muita coisa para acontecer que eu não posso falar aqui, tá bom? Mas o impacto vai ser grande, eu te garanto. Abril de 2024, como eu falei de outubro de 2023, e aconteceu tanta coisa em outubro de 2023, eu falei isso há 3 anos atrás. Eu estou repetindo, abril de 2024 vai acontecer muita coisa. Então te prepara, tá bom? Não vem de mim isso, vem de Deus, vem revelação de Deus através de mim para a sua vida. Eu vi o calendário, eu conheço a agenda, assim como a revista Economist conhece a agenda, né? Por isso que eles são assertivos. Simpson, né? Os mesmos acionistas da revista Economist também são acionistas do Simpson. Eles sabem a agenda, eles acertam na mosca, eles sabem as coisas que vão acontecer antes de acontecer. Como? Porque eles conhecem a agenda. Eu fui exposto a essa agenda N vezes, eu decorei a agenda. Né? Claro que tudo acontece com a quiescência de Deus, e Deus disse, Jesus disse, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém suportaria. Então, nós não vamos dilatar o tempo. Não adianta você orar para, põe Apocalipse mais para frente, agora eu não quero, não vai adiantar. Vai acontecer, tá? E vai começar a tribulação o ano que vem. Você está preparado? Que você seja digno de entrar pela porta da frente da Jerusalém celestial. Que Deus te abençoe e te guarde.